Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Boa noite para você de casa. Que Deus abençoe tua vida. Hoje vamos para a aula 5. Vamos se colocar de pé. Vamos entregar este culto ao nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, por este dia. Nós colocamos tudo em tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco nessa noite, trazer, Pai, revelação da tua palavra, do teu poder sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Abre lá em Josué, capítulo 7. Hoje é o nosso culto de ensino, de estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Josué. E já estamos na metade do nosso estudo. Só falta mais 4 aulas, a gente termina o livro de Josué. Achei que passou muito rápido esse livro, né? E hoje a gente vai falar sobre cobiça, o pecado de Acã. Porque Acã, ele tomou Jericó junto com Josué, ele era um guerreiro. E Josué falou assim, olha, não pega nada daquela cidade, porque tudo que tem naquela cidade é amaldiçoado. Vocês não pegam nada, apenas faz o que eu mandar, apenas faz o que o Senhor mandar. Só que Acã, ele vê algo que chama a atenção dele, e ele pega, esconde, compromete toda a congregação, todo o arraial. Nós vamos ver isso nesse estudo e vamos tratar de cobiça. Porque cobiça é um pecado que leva de destruição à morte. A cobiça ela é muito parecida com a inveja. Eu acredito que ela é uma inveja. Mas a cobiça ela é mais perigosa que a inveja, porque o invejoso ele te olha. Mas a pessoa que cobiça, ela quer tomar aquilo que não é teu. Aquilo que é teu, ou melhor, ela quer tomar aquilo que ela não tem. Foi o que Acã fez, né? Ele teve um desejo de ter algo e ele pegou, né? A cobiça é desejos por bens materiais. Antigamente as igrejas, principalmente a nossa igreja protestante, né? A igreja evangélica, sempre pregava que era pecado ser rico. Por quê? Porque levava para o inferno. Mas é pecado você desejar algo novo? Não. Pecado você querer um carro melhor? Não. É pecado você querer uma casa melhor? De jeito nenhum. Por quê? A Bíblia diz que se nós quisermos, nós vamos comer o melhor desta terra. Então, nosso Deus é um Deus de prosperidade. Nosso Deus é um Deus de abundância. O dinheiro, ele não é pecado. O pecado é o amor que se dá ao dinheiro. O pecado é como você trata o dinheiro. Se o dinheiro ele for colocado em primeiro lugar na sua vida, isso se torna um pecado. Mas fora disso, não. E Acã, ele teve uma ambição por riqueza que ele não controlou. E eu acredito, queridos, que todos nós temos um pecado, temos uma falha, temos uma fraqueza, que se a gente não tomar cuidado, a gente é destruído por ela. O pecado de Acã era o quê? Ambição pelas riquezas. Nós vamos ver isso hoje. Como que nasceu a cobiça de Acã? Josué 7, versículo 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Alguém tem uma tradução diferente que a minha? Que a minha é bem... Qual que é a tua, Lu? Lê aí pra gente bem alto, fazendo favor.
A tua também, a tua tem até Yahvé aí. Que tradução que é a tua? Ah, King James. Ah, King James é. Mas você vê, a Bíblia fala, tem algumas traduções, tem umas até mais mastigadinha, que fala assim. Você tem aí, Li? Ótima, vê nela. É, só um. Você vê que, como que é mastigadinha, você vê as traduções? Eu gosto de comparar a Bíblia por causa disso. A Nova Tradução, ela fala o quê? Que eles pegaram coisas que não eram para pegar, que eram para ser destruídas. Eles não, né? Acã pegou. Só que quem pegou foi Acã. E a culpa veio em quem? Em todo Israel. A Bíblia fala que não foi Acã que pecou, que Israel, os filhos de Israel foram infiel ao Senhor. Por quê? Porque um fez um erro, porque um cobiçou, foi lá e pegou. Então a cobiça de Acã, primeiro, nasce da infidelidade. Toda cobiça nasce da infidelidade. Se você começar a observar as pessoas que são fiéis e as que são infiéis ao Senhor, você vai ver o pecado da cobiça assim, ó, visível. Visível. Porque uma pessoa que ela não consegue ser fiel a Deus, ela não consegue abrir mão desse pecado da cobiça. Por isso que quando nós tratamos de ser fiel nos dízimos ao Senhor, de ser fiel às ofertas ao Senhor, nós também tratamos de caráter. Porque quando você é com Deus, o Senhor ele muda, ele transforma o seu caráter. Então toda cobiça nasce da infidelidade. Quando você vê alguém muito invejoso, alguém que tem muita ambição, muita mesmo, você já pode observar se essa pessoa é fiel a Deus. 99,99% não. Segunda questão sobre a cobiça, quando nasce o pecado de Acã. Aquilo que foi consagrado ao Senhor nunca deverá ser de ninguém. Fala assim comigo, aquilo que é de Deus não serve para ninguém. Deus tinha falado assim, Josué, é para destruir Jericó, porque tudo que está lá é maldito, é anátema. Só que eu vou consagrar o que eu quero para mim. Então é por isso que ninguém vai ter que pegar nada. O que é consagrar? A palavra consagrar, quando você ouvir, consagrou tal coisa. Consagrado significa separado. Quando Deus fala assim, não é para pegar em nada, porque tem coisas ali que vão ser consagradas, é porque vão ser separados. O que é nosso, que é consagrado a Deus? Dízimo. É por isso que a gente sempre pega que o dízimo tem que ser devolvido aonde? No altar, na igreja. Tem gente que fala assim, talvez você já ouviu. Eu não devolvo o dízimo, eu não dou o dízimo, mas eu dou cesta básica. Quem já ouviu isso? Eu faço caridade. O dinheiro do dízimo é para caridade? Tem a mesma função? Não. Porque o que é de Deus não serve para ninguém. Aquilo que tem que ser consagrado ao Senhor, isso não tem que alcançar a vida de ninguém. Tem gente que fala assim, põe umas enquetes assim, que eu acho absurda. Eu compro gás ou eu devolvo o dízimo? Eu vou lá e comento assim, para apanhar bastante. Devolve o dízimo. Por quê? O que adianta ter gás? O que adianta ter gás e não ter comida? Eu já fui prova e testemunha de ser fiel ao Senhor, de não ter nada, e comida aparecer na porta da minha casa. Pão quentinho, caseiro. Por quê? Quando a gente honra a nossa fidelidade com Deus, o Senhor, Ele nos honra na terra. A Bíblia diz que Davi escreve, eu nunca vi o justo mendigar o pão,
nem a sua descendência perecer. E se nós não crermos nisso a ponto de ser fiel ao Senhor, a gente vai cometer o pecado de Acã. Por quê? Tem pessoas que não são fiéis ao Senhor por cobiça. Acha que aquilo que vai entregar no altar vai fazer falta. E não. Aquilo que nós damos para o Senhor, nós já falamos devolver o dízimo. Porque não é meu, é do Senhor. O que nós damos, se eu não, nem considero dar. Porque a gente fala assim, eu dei uma oferta. Mas você deu uma oferta porque Deus te deu saúde, você trabalhou, você lutou. Porque tudo que a gente dá para Deus é Ele que nos dá primeiro. Ele é o maior doador, Ele é o maior galardoador. Então, essa questão de, esse aqui era de Deus, mas eu tive que usar, Deus entende. Não. Tira isso, tira esse pensamento da sua cabeça. Porque isso daí é uma fortaleza que Satanás nos coloca para usar aquilo, para perder a nossa bênção da parte de Deus. E a nossa bênção está escondida, sabe quando? Quando a gente é fiel no dia mau. Você que tem experiência com Deus, de fidelidade, você sabe que Deus, o dia que Deus mais te abençoou, a vez que Deus mais fez na sua vida, é quando você honrou a Ele, quando você não podia honrar. Quando na sua escolha você falou, não, eu não vou cobiçar, eu vou entregar para o meu Deus. Acã tomou posse do que não era dele, porém a ira se acendeu sobre Israel. Olha só, ele pega uma coisa que não é dele, só que a ira de Deus vem sobre todo o povo. Eu acho isso muito perigoso, porque se a gente for observar, imagina se Deus nos tratar da mesma forma hoje. Se um da igreja pecar, a culpa vir sobre todos. Porque é isso que aconteceu aqui em Josué. Isso que aconteceu em Josué. Qual foi a postura de Josué? Vamos ver. Josué 7:2. Se você fosse líder de Israel e um soldado que você falou para não pegar nada fosse lá e pegou e comprometeu todo o acampamento, o que você faria com essa pessoa? Como líder. Luciano já matava o homem já. Quem matava ele? Gente, povo carinhoso. Graças a Deus que vocês é bem crente. Que, como diz Davi, o servo do Senhor, queira eu estar na mão de Deus e não da do homem. Quem matava ele? Quem punia ele? Só se eles não teve misericórdia do homem. E a galera que não fez nada, não vai fazer nada mesmo do homem. Matava ou batia? Batia? Batia muito a ponto de matar. Vamos ver o que o Josué fez. Josué capítulo 7, versículo 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha só o que aconteceu. O Acã pegou a capa lá em Jericó, escondeu. Aí Josué falou assim, gente, nós temos uma cidadezinha ali desse tamanhozinho assim, ó. A gente derrubou Jericó. Vamos lá tomar a cidade de Ai. Depois nós vamos voltar para o acampamento. O que aconteceu? A cidade desse tamanhozinho deu um coro no exército de Israel. Trucidou eles. Acabou com eles.
E aí o povo começou, os guerreiros de Israel começou a ficar desanimado. Eles começaram, a Bíblia falou que eles apanhou tanto, que o coração deles ficou derretido e se tornaram como água, de tão abatido que eles ficaram. E aí eu começo a ver que Josué, como líder, ele não deu atenção para o que estava acontecendo, ignorou o fato, seguiu adiante e foi lutar uma peleja contando com as experiências que ele tinha lá atrás. O que eu aprendo com isso? Primeiro, a sua experiência não anula a estratégia de Deus. Não é porque a gente tem experiência com Deus que a gente não vai consultar a Deus. Qual que foi o erro de Josué? Não dobrar o joelhinho e falar assim: Senhor, como é que nós vamos conquistar a cidade de Ai? Como que a gente vai vencer esses inimigos? Ele não consulta a Deus. Ele fala assim: vamos lá e vamos lutar. Esse é o nosso erro em geral. Eu vou abrir um parênteses aqui, principalmente dos líderes. Os macacos velhos que trabalham bastante tempo acostuma fazer sempre do mesmo jeito. É errado? Não, mas é perigoso. Por quê? Às vezes você está fazendo do mesmo jeito algo que Deus já quer mudar faz tempo. E você, por não consultar a Deus, por não pedir a opinião de Deus, por não pedir a estratégia de Deus, confiando na sua experiência, não vence inimigos. Aí acontece igual o que aconteceu aqui. Uma cidade pequenininha, eu não sei quem tem aí um celular disponível. Procura aí quantos habitantes tinha a cidade de Ai. Vê aí. Que era uma cidade pequenininha, na época de Josué, né? Era uma cidade pequenininha que derrotou eles. Mas qual que é o erro? Se apoiar naquela frase assim, ó: isso aqui eu sei fazer. Fala assim comigo: eu nunca vou saber fazer nada enquanto eu estiver servindo ao Senhor. A gente nunca sabe fazer, porque a estratégia quem dá é Deus, o modelo quem dá é Deus, o jeito quem faz é Deus. Por isso que a gente não pode ser turrão e medroso com medo de mudar. Porque tem coisa que você fala: eu vou mudar, e se não der certo? Se não der certo, muda de novo. Se não der certo assim, faz de outro jeito. Se não for desse jeito, mas vai consultando ao Senhor para ver qual que é o jeito que o Senhor quer. O líder, independente de ser experiente ou não, deve constantemente consultar ao Senhor em tudo. Quer ter vitória? Consulta em tudo. Tudo. Todos os dias. Porque cada dia é um jeito novo. Eu sei que todas as sextas-feiras parece o mesmo culto de ensino. Mas todas as sextas-feiras eu abro a minha Bíblia e falo: Deus, o que o Senhor quer falar hoje? Como que o Senhor quer ministrar hoje? O que o Senhor quer nos ensinar de forma maior hoje? Porque Deus sabe quem vai vir, quem precisa ser tratado, Deus sabe quem vai ouvir e do jeito que tem que ouvir. Por isso que a gente nunca pode sair de um culto, de um trabalho que a gente participa e falar assim: eu não gostei desse culto. Hoje não estava bom. Não foi para você. É algo que foi feito para entregar para o Senhor. Não é porque não rodopiou, não caiu chuva, não isso, não aquilo, que não foi Deus que falou. Deus fala nas coisas simples. Deus fala no paz, boa noite, quando Ele está presente. Então a gente não pode: hoje o culto não foi bom. Por que não foi bom? Se nós falamos da palavra de Deus. Principalmente, irmãos, aqui na igreja tem esse sério problema. Quando é outra pessoa ministrando. Não gostei do fulano ministrar. Por quê que não gostou? Não tem essa de não gostar, não gostar. Se acha que é fácil ministrar, pega o microfone e vem aqui ministrar. Prega um culto, pra você sentir o peso. Porque é muito fácil a gente falar assim: o pastor sempre prega a mesma mensagem, fulano não pregou nada, está sempre a mesma coisa. É fácil falar quando você não sabe o que é o peso disso aqui. Quanto que se paga para estar aqui em cima, pregando a palavra. Parece que é fácil abrir a Bíblia e falar um monte de coisa.
Mas não vai ter vida com Deus não para você ver se sai alguma coisa. Você não consegue nem ler. Então o líder, ele tem que ser dependente de Deus. Acharam aí quantos habitantes tinha Ai? Não. Eu vou achar semana que vem. Em nome de Jesus. Salmo 9:10. Vamos lá. Salmos 9:10. Aleluia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Vou abrir uma exceção para os líderes de novo. Toda vez que você, líder, buscar ao Senhor, Ele vai te amparar. Ah, eu não tenho ideia. Busca Deus que Ele te dá. Ah, eu não sei como eu fazer. Busca Deus que Ele te dá. Ah, eu estou desanimado. Busca Deus que Ele te dá. É só buscar, porque Ele não desampara quem busca Ele. Buscou Ele, Ele te ampara. Salmo 119, 45. Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. O maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, versículo 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Quando você busca Deus, você é livre. Nós, como líderes, nós, como pessoas que trabalham para Deus, a gente tem que buscar Deus continuamente. Por isso que a gente não pode cansar de vir na igreja, não pode cansar de orar, não pode cansar de ler Bíblia. Nós temos que buscar ao Senhor. O erro de Josué levou o povo ao que? Ao desânimo e à derrota. Que o líder desanimou, começou a apanhar da cidade de Ai, desanimou. O que aconteceu? O povo todo ficou derrotado, desanimado. O que eu aprendo com isso? É cobrado do líder o resultado de um povo. Cadê os chefes de grupo aqui? As galerinha ali, ó. O resultado do ministério de vocês vai ser cobrado de vocês. De nós. Não do povo. Essa é a responsa. Porque Deus não vai falar com o povo, Deus fala com o líder. É por isso que eu vejo hoje as pessoas não querendo trabalhar para Deus, porque é uma responsabilidade. Só que o que adianta não trabalhar e chegar diante de Deus com a mão vazia? Porque nós vamos prestar conta daquilo que nós fazemos para o Senhor. Então a gente vai chegar lá e falar: ó, Senhor, foi difícil, foi. Foi triste, foi. Foi bem complicado, foi, mas está aqui. Está aqui as obras das minhas mãos. É melhor chegar com as mãos sangrando do que com as mãos vazias diante do Senhor. Quando eu vejo sobre Acã e sobre Josué, uma pergunta vem no meu coração: quem que errou mais? Acã ou Josué? Acã por pegar o que não era dele, ou Josué por não consultar ao Senhor? Josué? O Acã, que comprometeu toda a igreja, ou Josué, que não consultou a Deus e perdeu uma batalha? São dois erros bem graves, né? Não dá nem para medir qual que errou mais. Porque os dois teve grandes consequências. Um trouxe derrota, o outro trouxe castigo, trouxe ira. São pecados muito complicados. Qual que foi a atitude de Josué mediante o seu erro? Vamos ver lá, Josué 7, versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. O que significava a arca?
a presença. Então ele pôs as suas vestes, ele rasgou e ficou se prostrando diante da presença de Deus até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, o que eu direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? O que ele vai fazer depois de perder? Aquilo que eu e você faz. Vai orar. Em vez dele orar antes, em vez de nós buscarmos antes para não ser derrotado, não. Vai, luta, apanha e fala: deixa eu lá orar para ver o que Deus fala. Assim faz Josué. Eu coloquei assim na nossa apostila: quem não busca Deus pedindo direção, busca pedindo misericórdia. E é fato. Porque se você não buscar o Senhor pedindo direção dele, você vai orar pedindo misericórdia. Deus, me ajuda. Deus, por favor. Deus, tem misericórdia de mim. Por isso que nós temos que fazer as coisas debaixo da direção do Senhor. Ora antes na tua vida. Josué, capítulo 10, versículo... Capítulo 10 não. Josué 7, do 10... em diante. Vamos ler a resposta de Deus para Josué. Caiu bonito, foi orar, vamos ver o que Deus falou para ele. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Grifa esse versículo aí, coloca assim, ó: não adianta chorar. Tem gente que vive chorando para Deus. Deus não fala com ninguém prostrado. Deus não fala com ninguém que vive se lamentando. É por isso que quando as pessoas me procuram com muito mimimi, eu já dou um chacoalhão de realidade, falo: engole o choro e vai. Por quê? Se lágrima comovesse Deus, Jesus não ia ter sido crucificado. Você põe na tua cabeça, você está orando para um Deus que não poupou o filho dele. Aí você fica lá assim... ai, coisa feia. Como você chora feio? Não adianta. Olha que Josué estava lá rasgado, com a cabeça cheia de cinza, porque tacava cinza na cabeça para mostrar a humilhação. Deus fala para ele assim: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Deus contou tudo para Josué que estava acontecendo. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos, até que tireis o anátema no meio de vós. Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porque transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Olha o Deus de amor que a gente serve. Deus falou assim: Josué, é o seguinte, você ficou comendo bronha, roubaram o que não era para roubar, tem algo maldito aqui no acampamento,
E porque tem um objeto maldito, isso aqui está amaldiçoando Israel. Porque vocês transgrediram a minha lei. Vocês estão com algo que não foi consagrado a mim, algo que foi maldito, algo que está amaldiçoado. E vocês vão fazer o seguinte: vai fazer um sorteio de tribos. A tribo que você sortear, no meio das tribos, no meio dessa tribo, você vai sortear as famílias. A família que você sortear, você vai sortear o menor para ver quem que é que está pecando. Deus começa a dar estratégia para ele o quê? Resolver o problema. Então o que eu vejo Deus fazendo aí? Primeiro, Deus não liga para a nossa lamentação, põe isso no teu coração. Fica aí, ai Deus, por quê? Ó céus, ó vida, não vai virar nada. Ora com propósito que tem mais resposta. Segundo, o olhar de Deus para a igreja é coletivo e não individual. Quando Deus vai tratar de assunto de igreja, Ele nos olha coletivamente. Eu coloquei assim na nossa apostila: se Deus te avaliar de forma coletiva na igreja, olhando como um todo, você é condenado ou absolvido? Deus fala assim, ó, vou julgar a IEQ de Magda, geral. Então eu vou pegar toda a igreja e vou julgar. Se depender da igreja, você é condenado ou absolvido. Eu estou rindo de desgosto já. Se Deus for julgar todo mundo como um saco, pôr todo mundo num saco, mexer assim, ó, batendo no liquidificador. Tá. Fala, vamos julgar aí aqui. Condena ou absolve? Nós ia queimar tudo com a cã. Pois é, você está vendo como que a gente não pode falar assim, ó, a minha parte eu faço. Aí você faz a sua parte, só que você não cutuca o outro que não está fazendo. Que é o que os crentes têm que fazer. O que a Bíblia fala para Tito? Ó, vai lá e cutuca os crentes que estão parados. Cutuca os fracos. Vê o que está acontecendo. O que cauterizou a igreja? O povo achar que isso aqui é o serviço de quem? De pastor. Não. Mas, irmão, você está vendo que alguém está mais borocochô? Vai lá. Fala, irmão, o que está acontecendo? É demônio, é tristeza, é problema? O que é? Vamos reagir. Vamos começar a chamar. Por quê? O olhar de Deus para a igreja é coletivo. E existe... mas Deus não vê cada um. Deus trata cada um quem tem vida com Ele. Deus trata de forma individual. Mas quando nós nos reunimos como igreja, nós não alcançamos mais. Por que será? Será que a gente está se tratando como coletivo? É por isso que a gente sempre tem que orar um pelo outro. É por isso que a gente sempre tem que interceder. É por isso que a gente não pode julgar. Por quê? Você não sabe, irmão? Se o negócio for coletivo, nós está tudo meio lascado. A santificação é exigida quando estamos diante da face do Senhor. O que Deus falou para Josué? Vou queimar todo mundo, mas santifica esse povo. Ficou na presença de Deus, tem que santificar. Inclusive, segunda-feira vai ter jejum. Ai, que igreja animada, vivada, glória a Deus. Que 3 vai jejuar. Segunda-feira, vamos começar um jejum, 7 dias. Nós vamos fazer uma campanha meia-noite nas lives, orando, e jejuar 7 dias, a campanha do Salmo 91. Vamos pedir por proteção, em nome de Jesus. E é por isso, por que nós vamos jejuar todo mês? Para se santificar ao máximo. Ano passado a gente jejuou muito pouco. E se a gente, irmão, deixar por conta, você jejua pouco. Não dá vontade de jejuar? Dá vontade de jejuar? Não dá. Dá vontade de orar? De jeito nenhum, nada, dormir. Você quer ver quando você põe o propósito de orar na tua casa e você levanta 3 horas da manhã, o cônjuge está assim, ó. Aí você fala assim, ora comigo, bem. Abençoa o diabo, Senhor. É assim que a pessoa ora. Não dá. É por isso que a gente ora junto na igreja, para animar.
Você vê 2 gemendo ali, pronto, já é 2, 3 gemendo. Aí de repente começa a pegar fogo, começa a incendiar a casa, começa a animar. Você fala, não, por que a gente jejua toda a igreja? Para animar, porque sozinho é difícil. Mas na presença de Deus a gente tem que estar santificado. Abre lá, 2 Coríntios 7:1. Vamos matar a carne esse ano, hein? Matar a carne. 2 Coríntios, tira o refrigerante, tira o doce. O doce é brabo, hein? Misericórdia. Tira o doce se você aguentar. 2 Coríntios 7. O Alessandro esse dia estava tão crente, falou assim para mim, você não foi ler? Falou, acabei o jejum outro dia, vai ter outro jejum. Você nem acabou, né? Ele nem acabou, já emenda um no outro para virar anjo. Projeto 2022. Minha mãe falou isso, nem terminei meu jejum pessoal. Falei, já emenda um no outro para virar anjo. 2 Coríntios 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então vamos aperfeiçoar aí, crente, que Jesus está voltando. Hebreus 12. Hebreus 12. Para o povo ficar diante de Deus, para Deus julgar, precisaram passar por um jejum, santificação. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vai ficar diante de Deus, vai querer mais de Deus, tem que santificar. Por isso que nós vamos jejuar todo mês em nome de Jesus. A santificação era uma oportunidade de arrependimento para Acã. Olha o que Deus faz. Deus é tão misericordioso que ele falou assim, ó, põe esse povo para jejuar. Quem sabe o Acã vai se tocar, que eu já sei do que ele fez e confesso o pecado. Por quê? Eu coloquei isso na nossa apostila, ó. Deus nunca vai te punir sem dar oportunidade de confessar e se arrepender. Você põe isso na sua cabeça, ninguém morre sem oportunidade. Tem gente que fala assim, fulano morreu, será que teve alguém que pregou para ele? Teve, porque Deus não é injusto. Ninguém morre sem oportunidade. Ninguém morre sem a chance de se arrepender do seu pecado. Porque senão é muita injustiça você chegar diante de Deus, falar, eu não sabia, ninguém pregou. Então você pode ter certeza, nos lugares mais remotos do mundo, tem gente falando de Jesus. Por isso que a igreja do Evangelho Quadrangular, a nossa igreja, também é uma igreja missionária. Todo terceiro domingo do mês, todas as ofertas que são entregues na igreja, nós mandamos para o Centro de Treinamento Missionário Quadrangular, para eles sustentarem os missionários no Brasil. No Brasil não, no mundo, né? Porque tem missionários no Peru, na Bolívia, no mundo afora, né? E a Igreja Quadrangular, ela tem o CTMQ, Centro de Treinamento de Missionários Quadrangular, de missões. Ela treina pessoas para fazer missões e envia. Como que essas pessoas são mantidas? Com as ofertas de todas as quadrangular do Brasil, do terceiro domingo do mês. Porque nós vemos a importância de se fazer missões, né, de ir em lugares remotos. Abre lá em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Todo pecado tem perdão, sim ou não? Só a blasfêmia, né? O que é blasfêmia contra o Espírito? Vocês sabem? Quem que mais faz esse pecado de blasfêmia? Ímpio ou crente? Crente. O
que é a blasfêmia contra o Espírito? Alguém está agindo debaixo do poder de Deus e você falar assim, aquilo ali não é Deus, aquilo ali é o diabo. Por isso que a gente não pode nunca falar. Porque tem coisa do Espírito Santo que é bem louco, mas é porque a gente não conhece tudo. Então o pecado de blasfêmia é você atribuir ao diabo algo que Deus está fazendo. E quem faz isso? Crente. Porque o ímpio, ele fica horrorizado. Ele só fica chocado, mas ele não fala. Ele fala que é o quê? Estranho, que é esquisito. Mas o crente fala o quê? É Satanás, é do diabo. Então, ó, fica quieto. Você não sabe? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem terra que é amaldiçoada por causa do pecado. Traz água para mim, por favor, Lê. Os países mais idólatras são os países mais escassos. África, Nigéria. Observe essas regiões do nosso país mesmo, onde tem muita idolatria, tem muita perversidade, tem muita promiscuidade, muito homossexualismo, muita orgia. São lugares onde atraem o quê? Uma maldição territorial, que a terra, o lugar, o ambiente, ele se torna um lugar de escassez. A pobreza, ela é relacionada ao pecado. Então, quando Deus fala assim, ó, se arrepende dos pecados para eu sarar a terra, para eu fazer descer chuva sobre a terra, para eu prosperar a terra, é porque é um povo muito idólatra, é um povo que não serve a Deus, é um povo que está debaixo de muito pecado. Então, por isso que nós temos que pedir perdão todos os dias. Não é só perdão por nós, não. Perdão geral, perdão pela nação, pedir a Deus misericórdia. 1 João 1,9. Lá no finzinho da Bíblia. Primeira João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, qualquer pecado que a gente confessar, o Senhor, Ele é fiel para nos perdoar. Não existe, um pecado que... um pecado que Deus não sabe que é cabeludo que você tenha feito. Só você confessar. Atos 3,19. Livro de Atos 3,19. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Grife esse versículo, porque não é só se arrepender, tem que se arrepender e fazer o quê? Converter. Porque o arrependimento sem conversão é remorso. Os líderes, quando for pregar isso, guarda isso quando vocês falarem de pecado, de perdão. Porque hoje a gente vê uma geração que vive debaixo de um arrependimento falso, que é o quê? O remorso. Chora, vou mudar, vou melhorar, mas não converte. E o que adianta? Chorar, se arrepender, eu vou, agora muda. O que é o arrependimento? Mudança.
é não fazer mais aquilo que você fazia. Por quê? Quando você se arrepende, você para de fazer aquela prática, você se converte e aí vem o refrigério do Senhor. E isso é a coisa mais deliciosa, porque é aí que vem a libertação. A verdadeira libertação é quando você abandona o pecado. Não quando você vem no culto, entrega a tua vida todo dia para Jesus. Eu entregava minha vida todo dia para Jesus. Por quê? Porque eu não tinha um arrependimento genuíno. Eu arrependia domingo, pecava na quarta. Arrependia domingo, pecava na quarta. E era um ciclo. Até que um dia eu falei, chega, eu não vou mais voltar atrás para o mesmo pecado. Porque eu comia o meu próprio vômito, como diz a Bíblia. É isso que a pessoa faz. Então, arrependeu, parou. Ai, pastora, mas se eu tiver vontade, o Senhor, Ele é aquele que vai suprir as nossas necessidades. Se nós entregamos nossa vida para Deus, nós temos que ter fé que Ele vai nos fazer vencer todos os nossos desejos. É por isso que a gente tem que se santificar. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Esse versículo é lindo, maravilhoso. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Tem gente que não prospera porque não confessa pecado. Pecado que está lá, escondido. Como diz, a gente fala, pecado de estimação. Irmão, você não precisa confessar para mim. Você dobra o teu joelho e confessa para o Senhor. Fala, Deus, eu pequei, eu errei, eu roubei, eu traí, me masturbei, vi pornografia, sou viciado, fumo, cheiro, fumo maconha, quis matar, matei o gato da vizinha, eu fiz mal ali, eu fiz macumba. Fala. Por quê? Tem gente amarrada financeiramente, por quê? Por causa de pecado. É dizimista, é ofertante, mas o negócio não anda, por quê? Porque fica lá, quem encobre a transgressão nunca prospera, mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Isso é maravilhoso. Mateus 9, 13. Só versículo de arrependimento, de confissão de pecado, para você ver o tanto que é importante você confessar pecado. E é difícil a gente orar assim, né? Mateus 9, 13. Geralmente a gente ora na hora de dormir com sono e fala, Senhor, muito obrigado pelo dia. Deus abençoe o Senhor também. Fica com Deus, Deus. Um beijo, tchau. Confessou nada das coisas ruins que fez no dia. Não fala, eu pequei, gritei, xinguei, praguejei. Fica lá, os pecados tudo acumulado. Aí você olha e fala assim, você pede perdão, irmão, dos teus pecados? Aham. Aí você perdoa todos os meus pecados. Aí vai aquele comboio. Me orem, crente, na sua oração. Mateus 9, 13. Outro dia uma irmã falou assim, pastora, eu tenho vontade de orar, mas eu não tenho palavra. Falei, fala de como você é ruim que você vai achar. Falei, fala dos seus pecados, você vai ficar 1 hora. Vai listando. Falei, depois que começar aí, você começa a chorar. Aí você pede misericórdia. Pronto, já vai dar 2 horas de oração. Mateus 9, 13 diz assim. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Deus veio chamar os pecadores. Por isso que eu não fico babando muito ovo nesse povo que é muito... Ai, que vê anjo voando, sabe? Deus gosta de gente sincera. O pastor fala assim para mim, que eu alcanço tanta coisa com Deus. Ele fala, você alcança tanta coisa e você nem é muito crente. Imagina o dia que você ser. Eu falo, né, eu sou crente. Só que eu não sou religiosa. Que o religioso quer se achar justo. Quer se achar mais. Quer sempre, né? Sempre ele sabe mais, sempre ele é mais santo. Sempre... Não, a gente é pecador. Deus veio chamar pecadores ao arrependimento. E eu acho que no dia, não tenho certeza, o dia que a gente estiver bom de verdade, Jesus vem e nos leva. Para quê? Para não se contaminar. Então não fica achando que é, porque não é. Finalizar essa parte aqui, Apocalipse 3:19.
Aleluia. Apocalipse 3:19. Quem gosta de apanhar de Deus, diga amém. Aqueles amém. Mas olha só, você que não gosta de tomar umas varadas do Jeová. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Ele bate em quem ele ama. O dia que Deus não te bater mais é porque ele não te ama. Qual a consequência desse pecado de Acã? O que aconteceu? Além de, você vê que começou a causar um rebuliço, né? Mas olha só o que aconteceu. Josué 7:16. Josué 7:16, vamos lá. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou da família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem foi chamado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata e a capa e a cunha de ouro, e aos seus filhos, as suas filhas, os seus bois, as suas jumentas, as suas ovelhas, a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até ao dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar Vale de Acor, até o dia de hoje. Olha só o que causou uma capa, umas moedinhas e uma bacia de ouro. Ele falou assim, fez o sorteio até chegar na casa dele. Aí Josué fala assim: Acã, caiu você, confessa. Aí a Bíblia diz que ele confessa. Mas se a gente confessar o pecado, não é perdoado? Sim ou não? Por que ele não foi? Porque ele confessou. Josué falou assim, confessa. Ele confessou, ele falou, pequei. Por que ele não foi perdoado? Porque não foi voluntário. Confissão, arrependimento, não tem que partir do coração, não tem que ser voluntário. Aí ele viu que não tinha mais para onde correr, ele falou, vou ter que confessar. Isso não é confissão por amor. Isso é medo. Deus não age no medo. Nenhum pecado pode ser escondido de Deus. Josué fala assim, onde que tá? Tá lá debaixo da minha tenda. Eu enterrei na terra. Cuidado, irmãos, com as coisas que você esconde. Tem coisas que a gente enterra para os outros não saber, mas Deus sabe.
E põe uma coisa na sua cabeça, eu sempre falei isso: Deus não deixa nada mal resolvido na terra. Se um dia fizeram mal, vai aparecer. Se um dia falaram mal, vai aparecer. Se algum dia teve alguma coisa errada, escondida em oculta, vai aparecer. Porque tudo é resolvido debaixo do céu. Tudo. Não vem com esse negócio de enterrar aqui. Vamos enterrar aqui. Não. Aí o que Josué falou? Tá lá? Então pega. Pega as coisas, pega a tenda, pega os bois, o jumento, as ovelhas, pega todos os animais dele, porque tudo foi apedrejado. Por quê? Tudo estava amaldiçoado. Até a família. Os filhos, as filhas, a esposa. Imagina ser mulher desse homem. Para e pensa. Se morrer de graça por causa do pecado do marido? Matar teus filhos que não tem nada a ver? O que nós aprendemos com isso? Todo pecado gera destruição e morte. Primeiro, nenhum pecado pode ser escondido de Deus. Abre lá, Jeremias 23. Uma coisa que o pastor Cláudio Duarte ensina, e é fato: quando for pecar, fica olhando assim não, ó. Olha assim, ó. Olha para cima. Se não tiver céu, você peca. Jeremias 23, versículo 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tem como esconder de Deus? Não. Ele conhece até a intenção. Quem dirá o que você fez? Ele printa o dia. Toda obra, quer seja boa ou má, é revelada por Deus. Fala assim comigo: na terra tudo aparece. Abre lá, Eclesiastes 12. Tem coisa que a gente acha que Deus nunca vai julgar, porque demora. Mas você põe isso no teu coração. Toda obra, quer seja boa, quer seja má, é revelada por Deus na terra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Eclesiastes, acho que minha Bíblia não tem, não acho? Achei. 12, 14. Grife esse versículo, que ele também é maravilhoso. Isso aqui é o nosso consolador de injustiça. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo vem às claras. Fica tranquilo que Deus vai mostrar quem é quem. Descansa que o Senhor, ele revela tudo. Então, Acã, ele não foi perdoado por quê? Coloquei assim na nossa apostila: confissão deve ser espontânea, não investigada e confrontada, como aconteceu com Acã. A morte dele foi uma advertência para não tomar a palavra de Deus em vão. Tem gente que jura falsamente, pondo mão em Bíblia. Gente, nunca faça isso. A verdade sempre ela é melhor, por mais dolorosa que seja, mas nunca jure em falso. Porque a ira de Deus é séria, é séria. Quando Acã morre, o pecado é cancelado. Precisou matar ele apedrejado, queimaram tudo das coisas dele, fizeram um montão de pedras. Aí Deus perdoou Israel. E aí Deus falou de novo com Josué. Deus fala assim: Josué, agora que você arrancou o anátema, as coisas malditas, vocês vão voltar lá, você vai lutar de novo
na mesma cidade que você foi destruído, na mesma cidade que você apanhou. Você vai voltar e vai lutar. Aí a Bíblia diz que Josué capítulo 8, você vai ler essa semana, Josué 8, que ele é bem extenso. Deus começa a dar a estratégia para Josué. Ele fala, você vai tomar Jericó não, você vai tomar a cidade de Ai, você vai destruir, só que eu vou te dar uma estratégia. O que eu começo a ver quando Deus começa a falar com Josué de novo? Que Deus pega a nossa derrota e transforma em vitória. Quando você anda certo com Deus, quando você pede direção, aquilo que estava dando errado começa a dar certo na tua vida. Por isso, leia essa semana o capítulo 8 de Josué. Se você puder, lê do 8 ao 11, porque vai ser onde a gente vai avançar até semana que vem. Ele começa a ter uma sequência de vitória, porque o pecado foi arrancado. Coloquei assim, quando o pecado é arrancado, a passagem para a estratégia de vitória. Deus começou encorajando Josué com palavras de encorajamento e afirmação. Para começarmos quando caímos, devemos seguir esses mesmos passos de vitória. Então, quer andar em vitória? Quer que as coisas abrem? Porque Ai era uma cidade que dava caminho para Israel passar. Mas quer que os caminhos abrem na sua vida? Arranca o pecado. E arranca mesmo, irmãos, arranca tudo. De verdade. Seja uma pessoa diferente, busca Deus, se consagra. Tem coisas que nós não conseguimos vencer na nossa força, por isso que nós buscamos consagração. Josué começa a ouvir a voz de Deus e começa a viver uma nova história com Deus aqui no capítulo 8. Versículo 30, vamos lá no versículo 30. Porque ele derrota toda a cidade de Ai, ele vence, só que aí ele está tão temerante a Deus que ele tem uma atitude diferente. Josué 8:30. Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel. O que é edificar um altar? Ofertou. Da outra vez ele nem consultou a Deus. Isso aqui depois da vitória dele, ele até ofertou. No monte de Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Ele até escreveu um capítulo da Bíblia ali, E todo Israel com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de uma a outra banda da arca perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Coloquei assim, o que ele fez? Qual foi a atitude dele depois que ele teve vitória? Primeiro, levantou um altar ao Senhor. Nunca deixe de ofertar, de levantar um altar de gratidão a Deus por cada vitória na sua vida. Eu falei disso um pouco no culto passado, sobre culto de ação de graças, mas eu volto a falar sobre isso de novo. Faça ofertas de gratidão. Eu sei que toda primícia, nós primiciamos com um propósito, mas de vez em quando faça uma oferta de gratidão pela sua vida, pelos seus filhos, pela sua saúde. Por quê? Quem não agradece pelo pouco, nunca será grato pelo muito. Isso é levantar altar ao Senhor. Jó fazia sacrifício pelos filhos dele todos os dias. Todos os dias ele dava uma oferta pelos filhos. Ele tinha 10 filhos. Porque ele falava assim, eu não sei se meus filhos pecaram, não sei se eles ofertaram a Deus hoje. Então faça um altar de gratidão a Deus, pelo menos uma vez na sua vida. O que ele fez? Ele leu as escrituras, né? Ele leu a palavra de Deus para o povo.
nesse versículo 34, diz que ele leu as palavras da lei. É o livro de Deuteronômio. Ele leu todo o livro de Deuteronômio para Israel nesse dia. A palavra de Deus estava presente na boca de Josué nas horas ruins e nas horas boas. Não se aparte da palavra de Deus quando tudo der certo. Tem gente que quando as coisas começam a melhorar, relaxa. Não seja esse tipo de gente que busca Deus só na necessidade, porque Deus não é remédio que a gente vai lá e toma quando está doente. O que ele fez também? Abençoou o povo. Ele abençoou o povo com a palavra, porque a maior bênção está nas Escrituras. Josué usou muito bem a sua função e abençoou o povo com o melhor, levando a palavra sobre a vida deles. Eu vou te dar uma tarefa essa semana, 2. Primeira é de você ler Josué do 8 ao 11. Para você ler Bíblia esse ano. E a outra, leia o livro de Deuteronômio, capítulo 28, dentro da sua casa, em voz alta, com seus filhos, com seu esposo. Deixa eu ver aqui. É Deuteronômio 28 mesmo. Que são as bênçãos e as maldições. Ah, pastora, mas só isso? Só? Se você ler um capítulo, Deuteronômio 28. Esse é um dos capítulos mais poderosos da Bíblia. É onde se concentra todas as bênçãos e as maldições do povo de Deus. É um resumo. Então leia Deuteronômio 28 essa semana na tua casa, em voz alta. Ai, tem vergonha. Não, você vai ler para a tua família. Faça isso. Porque quando você vai estar fazendo isso, você vai estar assim como Josué abençoando o povo. Como que ele abençoava as pessoas? Não era colocando as mãos às pessoas, era lendo a palavra. Toda vez que você lê a Bíblia na tua casa, você está abençoando. Então, leia em alta voz, porque isso vai te edificar. Isso vai trazer bênção para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Nós falamos um pouquinho sobre objetos amaldiçoados, né? Igual o Acã, ele teve. Para a gente encerrar, quero que a gente discuta uma pergunta aqui. Hoje, né, no tempo da graça, existem objetos amaldiçoados? Sim ou não? Quando que um objeto é amaldiçoado? Quando é consagrado a quem? Ao diabo. Existem objetos amaldiçoados? Sim, porque tem objetos que da mesma forma que nós consagramos ao Senhor, existem terreiros, existem lugares, existem igrejas satânicas que consagram objetos. Quando eu fiz um curso de libertação, isso eu quero falar com você e vou contar um outro testemunho do que eu vivi. Quando eu fiz um curso de libertação, uma moça, ela contou um testemunho. Ela falou que ela estava fazendo o curso porque ela não sabia o que acontecia na vida dela. Ela tinha tudo para dar certo, mas dava errado. E aí a gente foi fazer um mapeamento espiritual, tal. E ela falou assim: minha vida começou a andar para trás quando eu me mudei para uma casa nova e eu peguei uns móveis novos. E tinha uma cadeira na rua, uma poltrona muito boa. Eu falei: vou pegar essa poltrona, ninguém quer, para dar embora? Posso levar para minha casa? Pode, só que a mulher não falou de onde que era aquela poltrona. Aquela poltrona era de um centro de macumba, de magia. E ela levou essa poltrona, que era de um lugar de encosto, para a casa dela. E a vida dela começou o quê? Desmoronar. E a gente viu, aí eu lembro que a gente chegou no fim, meu professor falou assim: olha, pega essa poltrona e coloca fogo nela. Porque o problema é a poltrona. É um objeto que já foi consagrado para o demônio. Não existe como você pegar algo que era do demônio e você consagrar para Deus. Porque aquilo lá foi oferecido, ela começou a sofrer o quê? Uma perseguição espiritual. Aí eu aprendi aquilo, guardei no meu coração e comecei a ficar atenta.
O que aconteceu? Uma amiga minha me procurou, uma amiga minha de fora, falou assim, olha, ora pela minha filha, porque ela não está bem. E eu não sei o que acontece, ela não está bem, ela não dorme, a gente já orou, a gente já ungiu a casa, eu fiz de tudo. Eu falei, você comprou o que para ela ultimamente? Ela falou, não comprei nada, mas ela ganhou uma boneca. Então ela ganhou de quem? Ela ganhou do avô dela. Mas o teu avô comprou aonde? Não, acontece que o avô, ele pega reciclagem na rua. E a boneca estava lá descartada, mas estava inteira. Eu falei, joga essa boneca fora. Porque você não sabe de quem foi essa boneca. Você não sabe se essa boneca foi usada para um despacho. Você não sabe qual que foi a intenção que tinha por detrás dessa boneca. Aí ela fez isso que eu falei. Ela falou, eu posso jogar tal objeto também? Tudo que veio. Eu falei, o que você vê que veio de uma origem que você não sabe, descarta. Por quê? Objetos amaldiçoados, eles se tornam portais espirituais. Eu sei que às vezes para você acreditar nisso e entender isso, é meio punk. Mas é igual, a gente fala muito, a gente já ensinou isso aqui, mas a gente sempre ensina, uma vez ou outra que tem oportunidade, sobre coisas da nova era, né? Amuletos, aquele elefantinho, que tem gente que deixa aqueles elefantes, né, de costas. Você já viram esses elefantinhos de costas para atrair prosperidade? Que mais? Como? Olho grego. O que eu vejo de crente com olho grego, que é para afastar a inveja, né? Figa. Outra coisa que eu vejo, tá? Aquele potinho de alho com sal grosso. Mal olhado, pastora. Irmão, quando tem uma olhada é Cristo. Não põe, porque se torna amuleto, pimenta, né? Trevo de 4 folhas. O que mais que tem? Esses arruda. Comigo ninguém pode. Outra coisa que eu estava aqui tentando lembrar. Outra coisa que as pessoas fazem muito. Uns espelhos, octágono que fala, de 8 lados, deixa para bater o reflexo e voltar. Isso daí é o quê? Isso é amuleto. Isso daí são portais para demônios. Aquele negócio que é até bonitinho que põe de sonho. Como que chama aqui? Filtro dos sonhos. Isso é bem famoso também. Filtro dos sonhos. Aí a pessoa põe lá, é bonitinho? Mas aquilo ali é um portal para o diabo entrar. Porque o diabo é oportunista. Ele entra por onde? Brechas. Talvez na tua vida você não tenha brecha. Mas o mundo espiritual, ele se comunica como? Por símbolos. A linguagem de Deus é simbólica. Então, você quer ter alguma coisa, alguma coisa de Deus. Eu gosto, pastor, o que Deus gosta? O que você pode ter que é bíblico? Trigo, sabe galho de trigo? É bíblico, porque todo judeu tem trigo na sua casa. Porque o trigo, ele representa o quê? Prosperidade. Tenha coisas que são inseridas na palavra. Tenha coisas que a palavra não condena. Mas não que o trigo vai te trazer prosperidade. Também não confunde, viu, crente? É um enfeite. Cruz vazia pode. Cruz vazia pode. Leão, a gente vê tanto quadro, né? Tanta coisa de leão. Pastor, eu quero ter. Aí em vez de você ter um leão, você vai lá, põe um trem que você não sabe nem a origem. Outro dia eu fui numa casa, tinha umas imagens não, mentira. Uns quadros mexicanos. Olhei para a pessoa e falei, isso aqui, geralmente o México, ele é um país idólatra. Isso aqui tem alguma coisa por detrás disso. Eu tenho que desfazer? Depende, cada um. Outra coisa que a gente sempre fala o quê? Falando de portais. Cuidado com as coisas que você usa. Que nem, depois que eu aprendi, nunca mais eu usei. Coisa com caveira. O que é caveira? É alguém que está morto. Você vai usar alguém de morto? Não, né? Não põe caveira. Eu pelo menos, se você quiser, não. Outra coisa, muito cuidado, principalmente os jovens, viu? A galera aí dos jovens.
aqueles negocinhos de amarrar aqui, que tem. Tem um do... Ai, meu Deus, cabeça ruim, tudo. Bob Marley. Amarra aqui. Quem que fica preso de pé e mão? Presidiário. Aquilo ali é uma amarração espiritual. Então não deixa. Vê que teu filho está andando, tira aquilo. Você não sabe a origem. Né? Tem gente que usa muito aquelas fitinhas do Bonfim, quando vai lá para a Bahia, né? Aquilo ali amarra onde? No pulso. O que o mundo espiritual está entendendo? Ela está amarrada, ela está se amarrando. Por quê? Olha aqui, amarra as mãos, amarra os pés. Então a gente tem que ficar atento naquilo que a gente está fazendo, nos portais que a gente está abrindo, porque é por onde os demônios entram. Aí as coisas começam a acontecer, a vida começa a amarrar, e é o quê? É um objeto. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe conta, eu lembro vagamente também, assim, porque eu tinha o quê? Uns 4 anos. Mas eu tinha pavor de dormir sozinha. Porque em casa tinha um boneco fofão. Quem lembra desse boneco? Gente, era sério. É sério mesmo. Vou contar até outro negócio do boneco. Ele ria pra mim de noite. Não era rir assim. Era rir de fazer som. Eu tinha pavor daquilo. Porque o diabo, ele pode entrar num boneco? Pode. Gente, o diabo se transforma em anjo de luz. Sabe como que eu fui na bruxaria, que eu entrei pra bruxaria? Quando eu mudei de casa, eu morava num apartamento. E no andar de baixo não tinha ninguém morando, só que tinha uma bonequinha jogada, uma bonequinha coisa mais linda, jogada desse tamanhozinho. E eu lembro que eu mudei, olhei e voltei. No outro dia, quem que estava na minha sacada? A boneca. Falei, bom, deve alguém morar lá embaixo. Catei a boneca e joguei de volta. Que eu joguei, no outro dia, a boneca estava lá de novo. Aí eu fui lá na casa ver. Falei, quem que mora aqui? Falou, ninguém mora aí. Essa casa é vazia, faz 3 meses. Falei, porque tem uma boneca subindo e voltando da minha sacada. Falei, você tá com coisa na cabeça. Aí, coincidentemente, né? Porque o diabo te observa, eu conheci um bruxo. Ele falou assim, sabe aquela boneca? É o seu voodoo. Você tem que se desenvolver. Foi quando eu entrei com tudo pra bruxaria. Eu falei, Aí ele falou assim, ó, põe a mão no coração da boneca. Eu coloquei, gente, fazia assim, ó. Uma boneca de pano. Foi ao teu coração. Eu falei, gente, quando eu saí, o que eu fiz? Queimei tudo aquilo. Queimei tudo. Outra coisa que eu vou falar, pra gente encerrar, sobre abrir portais. Principalmente nós que somos pais, mães. Pode. Aham. Aham. Tipo um alce. E os galhos do bicho. E você via alguma coisa, Isa, ou não? Só você via algum vulto? Você via alguma coisa? Viu o bicho? Acabou. Aham.
é espiritual. Você lembrou? Com certeza. Mas sabe o que acontece nesse caso? Às vezes nós ganhamos coisas que foi consagrado talvez pela pessoa, pelo dono da loja. Não é nem pela firma que fez. Gente, nós estamos falando de um mundo espiritual. Tem gente que para vender, vende a mãe, a alma da mãe. Quem dirá consagrar coisa para demônio. Então, pode ser, não estou falando, entendeu? Mas, às vezes, a pessoa que da onde comprou. A gente não sabe da onde veio. É por isso que nós temos que saber procedência. Vê o quê? Isso, boa, lembrada. Signo. Eu sou de Jesus, mas sou de Capricórnio. Gente, me ora. Signo. Demais. Demais. É assim. Mas deixa eu explicar uma coisa do signo. Eu já falei isso e vou reforçar, porque às vezes tem gente que vai até nos assistir também que não ouviu. O que é o signo? Ele existe, sim ou não? Sim, existe. Porque quando nós nascemos, o mundo espiritual, existe 24 anciões, ok? Lá no céu. Cada ancião cuida de uma hora. Então, a gente está aqui 9h30 da noite, estou até passada do horário. Mas aqui tem um ancião das 9 da noite, ele vai até às 10. 10 horas é o outro ancião. Quem nascer nesse horário está sendo regido por esse ancião. O diabo, ele faz o quê de Deus? Ele imita tudo o que Deus faz. O que o diabo fez? Os anjos caídos, né, os principados maiores que caíram com ele, ele fez o quê? Os signos, Capricórnio, Áries. Por isso que quando você lê, eu já fui cartomante. Fui cartomante, gente. Cada dia uma nova. Mas quando a gente vai ver isso daí, bate. Por quê? O diabo imita. Então, ele pega a mesma regência. Só que o que o diabo faz? Ao invés de atribuir para os anciãos, para os anjos do Senhor que está nos guardando, que fez a nossa personalidade, fez a nossa característica, ele atribui ao diabo. Então, por que o signo é pecado a gente olhar? Porque a gente vai estar olhando algo que foi escrito debaixo de uma divindade demoníaca. Não debaixo dos anjos, não debaixo dos anciões celestiais que nós conhecemos. Então, o signo existe? Existe. Mas é pecado? É, porque quem que está regendo aquilo? O ocultismo. Satanás, não é o Senhor. Então, não leia signo, porque vai abrir portal na sua vida também. Em nome de Jesus. Oi? Ignora, tem coisa que a gente, ignora, porque o apóstolo Paulo fala assim, eu me fiz de tudo para ganhar todos. É assim que ele fala. Fica quieta. Sim. O escorpião, isso, agora. Isso. E ver a tribo. Eu não passei para vocês o negócio das tribos, né? Eu vou passar no grupo da igreja. Porque você não precisa saber que signo que você é. Você precisa saber qual tribo que você pertence. Eu sou da tribo de Naftali. Eu vou passar para vocês, eu vou procurar lá. Eu achei outro dia lá, eu achei um negócio muito legal no Insta. Eu vou procurar, eu vou cortar certinho e eu vou mandar para vocês. Porque você não tem que saber
teu signo. Por quê? Igual o Japa aí resumiu para nós. O signo é o quê? É as suas características regidas por, vamos dizer, escorpião. Mas o escorpião que é um demônio. Mas existe uma tribo ali. Existe um ancião que está regendo. Então aí você vai ver a tribo que você pertence certinho. Eu vou colocar lá, vai ser super legal, ok? Mais alguma pergunta? Filmes, desenho? Eu acredito que sim, porque tudo é portal. É onde o diabo entra. Tem coisas que eu não assisto na minha casa. Só que, ó, eu assisti não podendo assistir. Eu cresci não podendo assistir o Disney. Quem foi assim que não podia assistir ao Disney? Só eu. Ó, gente, eu nunca assisti Rei Leão criança. Porque a mãe não deixava, porque Disney era de quem antigamente? Do diabo. Vocês não ouviram? São coisas subliminares. Gente, se a gente for demonizar tudo, você não podia assistir nem televisão. Não pode viajar para Disney, boa ali. Se alguém me pagar passagem, eu vou. De boa. Tá com óleo ungido e vou lá ver o mouse, Mickey Mouse. A gente não pode demonizar tudo, sabe? Porque a gente vive aonde? Na Terra. Isso aqui pode. É lógico, a questão de portal? Mas você vai escolher que teu filho assiste. O Davi, eu tenho coisa que eu não deixo assistir. Que a gente vê que é demoníaco. Mas tem coisa que está ali subliminar. E aí? E aí? Como que você vai fazer? Você vai ter que ensinar. Então, o que você puder. Se está explícito, como diz ali a Fran, o negócio chama Lúcifer, tem uma série Lúcifer lá. Pastora, eu gosto de assistir série, vou assistir Lúcifer. Vigia, né, crente? E ora. A pessoa não vai no de ensino, mas assiste Lúcifer. Não, já é muito escancarado. Onde comecei a ver uma série, vi uns demônios. Eu falei pro meu marido, tá estranho, né? Ele falou, tira. Eu falei, tirei. Porque é portal. Celular, tá? Portal, o que você acessa. Tudo é portal. Então, vamos fechar essas brechas aí de maldição na nossa vida em nome de Jesus. Mais alguma? Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu povo que aqui está. Abençoa o povo de casa, Pai, que todo portal maligno seja fechado da nossa vida. Que a tua palavra venha nos dar clareza, Senhor, daquilo que o Senhor se agrada. E que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus, fazer a tua vontade a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você de casa. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em o nome de Jesus.